Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Amém. Texto de Josué, capítulo 6. Josué 6. Hoje eu quero ler com você do verso 16 até o verso 27. Nós fizemos essa leitura no nosso primeiro estudo do capítulo 6. Depois nós passamos aí alguns estudos debruçados nessa primeira parte do capítulo 6, do verso 1 até o verso 15. E hoje nós vamos fazer essa leitura, nós vamos finalizar esse tema aqui. A partir do verso 16 diz assim: E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos, tudo. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Como lhe jurastes, é um combinado, um propósito. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Então somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e edificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, o caçula, as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. A coisa maior aqui não é a fama, mas é o Senhor que estava com Josué. Então nós olhamos aqui, no nosso culto passado, nós falamos sobre a configuração da reeducação, nós falamos sobre esse arregimento que se formou para andar ao entorno das muralhas, ao entorno da fortaleza, durante 7 dias. Durante os primeiros 6 dias, uma vez cada dia, e no 7º dia 7 vezes. Então, como Deus mandou configurar essa caminhada, a estratégia de Deus
para Josué funcionou, e nós não usamos a estratégia, mas os princípios da estratégia. Os armados à frente, os sacerdotes com as trombetas. Então a arca da aliança ia no meio do povo, e após então a retaguarda dos soldados armados, nós falamos sobre perseverança, nós falamos sobre aliança e nós falamos sobre vigilância. Nós precisamos ser perseverantes quando nós colocamos os pés em um concerto, gente. Nós precisamos perseverar. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Às vezes não é apenas contra nós mesmos, mas é contra hostes, potestades, principados. Nós precisamos entender que o mundo espiritual existe, as forças malignas trabalham, e nós precisamos perseverar. Se nós queremos algo de bom, nós precisamos lutar. Se nós queremos conquistar coisas do mundo espiritual, nós precisamos perseverar. Então, como nós estamos estudando aqui nesse texto sobre libertação, cura e libertação, nada em Deus acontece sem perseverança. Nós precisamos perseverar. A segunda palavra que nós temos dentro dessa composição, a configuração da reeducação, é aliança. Nós falamos sobre a aliança. Nada em Deus é feito sem aliança. Nós vivemos hoje um tempo em que as pessoas correm atrás da bênção de Deus. Deus tem bênção e Deus tem muito para todos. Deus não tem problema em abençoar uma pessoa. Mas o grande segredo das coisas é uma aliança com Deus. Eu quero a bênção, mas antes da bênção eu quero ter uma aliança com Deus. De nada me adianta viver uma vida abençoada, mas viver sem aliança com Deus. Você precisa ter uma aliança com Deus. E a terceira palavra nessa composição é vigilância. Nós precisamos vigiar, gente. Você precisa vigiar. O apóstolo Pedro fala ao terminar a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, ele diz: olha, o diabo, vosso inimigo, anda em derredor como leão, procurando alguém para devorar. E nosso irmão Pedro não fala isso para alguém do outro lado do mundo apenas. Fala isso para mim e para você. Você precisa vigiar. Vigiar no seu casamento, vigiar com seus filhos, vigiar na sua vida de fé. Você precisa vigiar no dia do culto, mais ainda do que o normal. Satanás está trabalhando e nós não podemos perder para aquele que já foi derrotado. Jesus já pisou na cabeça dele. Você precisa aprender a vigiar. Então, um outro princípio que nós olhamos aqui era o princípio do silêncio. Eles fizeram um jejum de palavras. Durante 7 dias não falaram. E eu inclusive acredito que muitos problemas que há nas igrejas vêm do muito falar. No muito falar não falta transgressão. E eu acredito que muitos problemas que existem nos casamentos são problemas do muito falar. As pessoas não conseguem calar a boca. As pessoas não conseguem ter domínio próprio sobre a língua. Então fala demais. Os muitos problemas que existem nas famílias vêm do muito falar. As pessoas se metem demais aonde não são chamadas, ultrapassam limites. E então todas essas coisas é problema de pecado de língua. Então é uma pergunta muito, muito sincera aqui. Você sabe ficar quieto? Você consegue ficar quieto? Ou você é uma pessoa que está sempre a pipoca explodindo, estourando? Você não consegue ficar quieto? Você consegue ficar quieto? Então a ordem de Deus para Josué, um dos princípios dessa estratégia é: vocês vão ficar quietos. Vocês vão calar a boca, vocês vão ficar quietos. Logo depois, no verso 16, no 17 em diante, há uma ordem de gritar.
Então existe uma ordem para silenciar e uma ordem para botar para fora, abrir a boca na hora certa. Então outro princípio aqui, colocado junto com a lei do silêncio: você sabe ouvir? Você é uma pessoa que sabe ouvir? Mas ouvir ativamente? Porque às vezes as pessoas podem sentar quietas diante de alguém que quer falar alguma coisa, mas não ouvir, só escutar. A pessoa liga a quinta série na cabeça dela, ela fica imaginando outras coisas, mas ela não ouve de verdade. Ela só fica quieta. O que é ouvir? É participar ativamente daquilo que você está ouvindo. Você sabe ouvir? Meus irmãos, essa questão de silenciar faz parte de ouvir. Quem não silencia, não ouve. E tem pessoas que parecem uma lata vazia, fazendo barulho o tempo todo. É uma barulhação, uma agitação tremenda. Quem faz muito barulho não sabe ouvir. Nós precisamos silenciar a nossa alma. A maturidade é medida pela correção e pela contrariação. A nossa maturidade, será que nós somos maduros e nós somos infantis? Então alguém que fala demais, está o tempo todo falando, é uma barulheira, a alma agitada, é uma infantilidade espiritual. A maturidade vem com conseguir ficar quieto e ouvir. A maturidade também vem quando nós sabemos ser corrigidos. Vamos fazer essa medida, vamos colocar na balança. Correção e contrariação. Como você reage quando você é contrariado? Você já viu uma criança mimada quando ela é contrariada no supermercado, na seção do chocolate? Você já viu uma criança mimada? A coitada da mãe passa vergonha. Coitada às vezes não. Às vezes é merecido, porque a mãe não corrige. Meus irmãos, tem adultos que parecem crianças. Quando você contraria ele, acabou a amizade. Eu já passei diversas vezes aqui nesse ministério por essa situação. A gente vai na casa das pessoas, toma tereré, as pessoas convidam, a gente tem uma boa conversa, mas no dia que o pastor contraria o cidadão, acabou a amizade e começou uma guerra. Começou uma narrativa, começou uma caça às bruxas. Dali para frente o pastor é o maligno. Infantilidade. A pessoa é infantil de espírito. Você tem que comprar um carinho de brinquedo, R$1,99 para ela brincar. Então essa questão da correção e da contrariação fala muito sobre a nossa maturidade. Nós conseguimos ficar quietos diante de situações complicadas, como essa batalha aqui. Estava vendo uma batalha. Então nós vemos aqui no culto passado já sobre isso, que aquela pressão externa, ela precisava ser sentida internamente, ficando em silêncio. Aprender a ouvir, aprender a ficar quieto, aprender a ser corrigido, aprender a ser contrariado, faz parte da maturidade. E nós precisamos entrar num processo de aquietamento. Você precisa se aquietar. O mundo ao nosso redor é muito agitado. E você não deve levar essa agitação para sua casa. Então quem tem crianças pequenas, crianças que brincam e agitam e correm, então isso é saúde. Mas isso não é uma agitação da qual a gente tem que se aquietar. Qual é aqui a agitação que nós precisamos aquietar? Aquela agitação da alma, de pensamentos acelerados, aquela síndrome do pensamento acelerado, que causa falta de sono, ansiedade. Nós precisamos aquietar, para nós aprendermos a ouvir. Então o grito aqui, da primeira parte do texto, o grito nasceu do silêncio. Nós fizemos essa afirmação. O grito do silêncio parece paradoxal, mas não é. O grito nasceu no silêncio. E há tempo de ficar calado, e há tempo de gritar.
e aquilo que é certo no lugar certo para o resultado necessário, aquilo precisa acontecer. Então, naturalmente, o que nós observamos é pessoas que falam demais, não se calam. São exatamente pessoas que não falam o que deveriam falar. São pessoas que falam aquilo que não deveriam falar. E quando elas deveriam abrir a boca para botar para fora um trauma, uma dor, uma rejeição, uma ferida, elas se fecham. Então é exatamente aquilo que elas não deveriam falar, aquilo elas ficam falando. Ficam metendo o bico onde é que não é para ser, sem limites. Mas quando essa pessoa deveria colocar para fora um trauma, uma ferida, uma complicação da alma, uma Jericó da alma, ela se fecha. Então perceba você como que Deus treina aqui espiritualmente o povo, ensinando o silêncio. Deus mostra que há tempo de ficar em silêncio e há uma hora certa para gritar. Houve um dia certo, houve um lugar certo. Então ainda tem aquelas pessoas que contam as suas feridas para todo mundo. E você já viu que quem tem ferida normalmente senta com quem tem ferida e é uma lambeção de feridas. Se é para ver uma vez dois cornos quando se encontram, como lambem feridas. Aquilo é uma música trágica. Um lambendo as feridas do outro, e um incentivando o outro, e aqueles incentivos diabólicos. E assim você vai ver em muitas situações. Mas quando essa pessoa deveria abrir a boca no lugar certo, ela não abre. Ela se fecha. Então há um lugar certo para gritar, há um momento certo para gritar, e há uma força que precisa ser executada no lugar certo, diante da muralha certa. É por isso que às vezes a Jericó da alma nunca cai, porque a pessoa não para de falar. E quando ela deveria falar e colocar o grito para fora, ela não o faz. Ela se fecha. Então nós vemos aqui uma obediência total do povo obedecendo a Deus. Eles ficaram em silêncio, sim ou não? Sim, ficaram em silêncio. Quando o texto começa aqui no verso 16, e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, solta o grito. Agora é hora de falar. Agora é hora de você gritar. Agora é hora de você colocar para fora isso que machuca você. Agora você coloca para fora aquele abuso. Agora você conta. Agora você fala. Agora é hora de colocar o grito para fora. No lugar certo, na hora certa, com a força certa. Amém? Então nós vamos ver aqui nesse texto 16, 17. Deixa eu abordar algo bem interessante do 17 com você primeiro. Porém a cidade será condenada. Perceba você, de novo, Jericó não está fora, mas está dentro de nós. Essa fortaleza, gente, essa fortaleza que era uma guarnição, era uma cidade de soldados, que tinha ali armas. Tinha também um povo morando ali dentro, muitos anos que essa cidade estava ali, então tinha pessoas que moravam ali. E nós entendemos aqui pelo texto, falando sobre libertação, que Jericó é um abuso, Jericó é uma ferida, Jericó é uma falta de perdão terrível, Jericó é um trauma familiar, é um trauma de casamento, é um trauma de infância, às vezes é um trauma de quando a pessoa estava no ventre da mãe dela, a mãe gestando, ela sofreu um trauma, sofreu alguma coisa emocional. E essa Jericó, ela desenvolve dentro dela. Essa Jericó é terrível. E o texto é muito claro que Jericó precisa ser condenada. Não há nada dessas pedras, não há nada desses fundamentos que podem ser utilizados. Então, se nós queremos ter uma vida nova, gente, eu já ouvi isso muitas vezes, eu não quero mais sobreviver, eu quero viver.
A pessoa tem essa conclusão. Você precisa colocar tudo para fora e você precisa condenar e queimar todas as pedras. Você não pode vasculhar ali o lixo de uma antiga cidade e você dizer: não, mas essa pedra aqui é bonita, eu gosto tanto dela, não, essa eu não vou me desapegar. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Essa Jericó da alma, ela precisa ser toda condenada. Não há nada nessa ferida que você pode usar, nada. Então muitas vezes as pessoas usam, por exemplo, traumas de falta de perdão. Por exemplo, um conflito muito sério entre sogra e nora. Então há lá ofensas muito sérias, muito crônicas entre sogra e nora. Esse é um exemplo. Então nem a sogra perdoa e nem a nora. Aquela ofensa que a nora recebeu, ela transforma aquilo em arma. E aquela ofensa que a sogra recebeu e a nora recebeu, transforma em arma. Então a arma que eu recebi, a ofensa, eu transformo em arma e eu não vou abrir mão, porque na primeira vez que eu precisar, eu ataco com essa arma. Por isso que tem pessoas que vivem às vezes 50, 60, 70 anos, um ressentimento. O que é ressentimento? É ressentir. É sentir sempre de novo. É ressentimento. Ela nunca abandona aquela arma. Ela nunca perdoa. Ela sempre diz: não, isso aqui eu vou precisar. Na primeira vez que eu precisar lá, na festa de Natal da família, quando a minha sogra me atacar de novo, eu ataco de novo. Eu jogo na cara dela esse negócio. Então são armas que precisam ser abandonadas, gente. São tijolos que você precisa queimar. Amém? Você está me entendendo? Tranquilo? Não dá para você usar nada disso. Você precisa abandonar tudo isso aí. Por isso que a ordem aqui: porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver, somente viverá Raabe. Então Raabe, nós comparamos com Cetim. Cetim era ainda o lugar da mistura. Cetim era terra dos Moabitas. Então os Moabitas é uma geração de incesto. Os Moabitas são filhos de Ló com uma das suas filhas, filhos da prostituição. Cetim significa o lugar da mistura. É a cidade, é a casa, é a família que praticam obras de justiça, mas ao mesmo tempo também praticam obras de injustiça. É o que diz o texto em Eclesiastes capítulo 10. É uma mosca no unguento, é uma mosca no perfume. Então a Cetim também não está fora, mas está dentro da pessoa. É uma pessoa que pratica coisas boas, ela faz uma série de coisas honestas, justas, ela defende coisas corretas, mas essa mesma pessoa também carrega contrariações, quebra lei, quebra princípio, essa mesma pessoa. Então é Cetim. E nós olhamos aqui para Raabe, a prostituta. A Raabe também não está fora, mas está dentro da pessoa. Raabe é uma mulher. Mulher significa amor, significa multiplicação, significa família, significa nutrição, vínculo. A mulher tem todo esse significado. Raabe está dentro de nós também. Então essa pessoa, esse lugar da alma, que significa vínculo, que significa amor, que significa aquela que multiplica, aquela que dá nutrição, aquele lugar da alma também é um lugar de prostíbulo. Essa mesma pessoa que tinha família, essa mesma pessoa também se prostituía. É o prostíbulo da alma. É o lugar dentro da pessoa que a pessoa tem vários princípios corretos. Ela escondeu os espias, ela tinha família, ela intercedeu pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. Ela tem vários princípios corretos, mas ao mesmo tempo é o lugar da prostituição.
é o lugar do prazer incorreto, é o lugar do prazer sem aliança, é o lugar do prazer apenas pelo prazer, é o hedonismo da alma. Então aqui queima a cidade, mas não queima Raabe. Não queima Raabe, não queima a família. O que Deus está falando aqui para esse povo é: olha, vocês jogam fora da banheira de banho a água suja, mas não o bebê. A criancinha precisa ficar. Queimam a cidade, mas Raabe precisa ser redimida. Então a Raabe da alma precisa ser redimida. Nem tudo se coloca para fora. Às vezes o teu pai e a tua mãe que te machucaram, essas mesmas pessoas ensinaram você a trabalhar. Às vezes essa pessoa que trouxe um trauma, um drama tão grande para você, essa mesma pessoa ensinou você a ser honesto. Então nem tudo se pode queimar. Se começa de novo, não se queima Raabe. Raabe se redime com sangue. O fio de escarlate vermelho redimiu a mulher a alma, a vida dessa mulher. Amém? Olha que precioso você conseguir entender essas coisas. Então depois da muralha cair, da fortaleza vir abaixo, há aqui uma obediência. A vitória trouxe aqui, a obediência trouxe vitória, a obediência trouxe vitória, a muralha caiu, mas a queda da muralha não é tudo, não é o fim, a vida continua. Então um ato de cura e libertação não é o fim de tudo, é o começo, a vida continua, agora a pessoa vai começar a viver. Mas toda obediência carrega provas, gente. O que nós precisamos fazer para sermos aprovados? Pensa um pouco. O que eu preciso fazer para ser aprovado? O que você precisa fazer para ser aprovado? Fazer a prova. Não adianta só estudar, você precisa fazer a prova. Não adianta apenas chegar diante de Jericó e conhecer Jericó como fortaleza. Você precisa fazer a prova. Nós precisamos passar por provas, gente. O nosso casamento passa por provas. O ministério passa por provas. A nossa casa passa por provas. Depois de uma vitória vem as provas. Então, por isso que muitas vezes as pessoas elas caem e elas vão de mal a pior exatamente depois de uma vitória. As vitórias elas não servem para baixar as armas, a vigilância. Mas as vitórias, elas precisam trazer um entendimento que após a vitória, nós vamos passar por provas, porque toda obediência carrega provas. O que precisamos fazer para sermos aprovados? Fazer a prova. E passar pela prova. E a essência de uma obediência completa é aprender a refrear a cobiça. Olha o que o texto está dizendo aqui no verso 18. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo as vós condenado, não as perceba. Isso aqui são tudo coisas da alma. O que é condenar algo? É entender que aquilo é maligno, já não me serve mais. O texto continua: e assim tornareis maldito o arraial de Israel, e o confundais. 19. Porém toda a prata e o ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Então tem partes aqui que é de Deus, que iria para o tabernáculo. Ouro, glória, prata, honra, justiça, cobre, ia para a questão do juízo. Tem coisas que pertencem para Deus. O final aqui do texto: irão para o seu tesouro. Você não toca nas coisas que são condenadas, e não toque nas coisas que são de Deus. A vitória não é de vocês, a vitória é de Deus.
Então a essência de uma obediência completa é aprender a refrear a cobiça. No culto passado nós falamos sobre aprender a refrear a língua. Hoje nós vamos aprender sobre refrear a cobiça. A cobiça é a síndrome da insatisfação. Quem é mais cobiçoso, o rico ou o pobre? Ou os dois? A cobiça não tem classe social, gente. A cobiça é fruto de um coração insatisfeito sempre. Então a síndrome da insatisfação, a deficiência de nunca conseguir o bastante, é o que o povo viveu lá no deserto. Nós queremos carne. Então Deus mandou codornizes e a Bíblia diz que eles comiam tanto que saía pelo nariz. O problema não era o estômago vazio, o problema era insatisfação, cobiça. Meus irmãos, o texto em Êxodo, capítulo 20, verso 17, é a finalização dos 10 mandamentos. O 10º mandamento diz: não cobiçarás. Meus irmãos, a cobiça é o pai e a mãe do adultério. A cobiça é o pai e a mãe da morte, não matarás. A cobiça é o pai e a mãe da desonra. Honra o teu pai e tua mãe. A cobiça e a idolatria andam juntos. Aonde há cobiça, há idolatria. Aonde há idolatria, existe cobiça. Porque a cobiça é uma desconfiança de Deus. Eu desconfio que Deus não é meu pai, que Deus vai me deixar passar fome, e eu começo de cobiçar. Só para você entender, esse assunto aqui vai render o capítulo 7 e o 8 para a gente falar sobre apedrejamento, morte e condenação. E Deus disse: não cobiça as coisas. Eu sou teu pai, eu sou teu Deus, eu vou te alimentar, a vitória é minha, as coisas condenadas terão que ser queimadas, não cobiçarás. O texto em Tiago capítulo 1, versos 14 e 15, nosso irmão Tiago diz assim: cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Sabia que a cobiça seduz a pessoa? É uma coisa sedutora. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Perceba que o texto que fala sobre morte nos 10 mandamentos é: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Desonra causa morte prematura. O texto em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, nosso irmão Paulo diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então o problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Não é o dinheiro que é o problema, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então Tiago diz que a cobiça gera morte. Paulo diz que a cobiça atormenta e gera muitas dores. É a Bíblia que está dizendo aqui. Se Deus não tem algo para mim, eu preciso ser o primeiro a não querer isso, por mais desejável que isso seja. Às vezes a cobiça não é em cima do dinheiro. Às vezes uma mulher cobiça um homem. Às vezes um homem cobiça uma mulher. É uma cobiça. O que é cobiça? Quando algo, um desejo se transforma em cobiça. Quando aquilo que eu desejo não é para mim, não é meu, ou Deus não tem para mim. Às vezes a família toda é contra. Lá o homem viúvo casar com a mulher. E ele quer de novo. É o que? Cobiça. Aquela cobiça vai gerar morte e vai gerar muitas dores. Cobiça. Se Deus não tem algo para mim, eu preciso ser o primeiro a não querer isso, por mais desejável que isso seja. Precisamos nos desprender dos resultados e passar a servir a Deus
desinteressadamente, isso é altamente libertador. Servir a Deus desinteressadamente. Normalmente, muitas recompensas acompanham uma libertação e o empenho ministerial. Normalmente, quando nós temos uma vitória, nós queremos uma recompensa. E Deus disse para eles nesse momento: não é para vocês desejarem recompensa, vocês precisam entregar isso. Então, quando nós passamos por uma libertação, a recompensa é a limpeza, não aquilo que nós vamos ainda resgatar daquilo que nós do antigo, tem que deixar tudo para trás, queimar. E nós vamos ver aqui que aqui há uma prova. E nós temos aqui duas provas: a prova da integridade e a prova de deixar tudo para trás. Por que é que muitas pessoas não são libertas? Porque elas falham na integridade e falham na questão de não conseguir deixar tudo para trás. Vamos lá, você quer colocar isso na balança? Então a primeira prova aqui é a questão da integridade. E há coisas que precisamos entregar completamente nas mãos de Deus. Deus fala assim: não toquem nos despojos de Jericó. É a questão da integridade. No verso 18 e no verso 19, nós temos esse tema da integridade. No verso 22, nós vemos aqui a integridade de Raabe. Olha o 22, então: disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes, A integridade dessa mulher, dela esperar, dela cumprir ordens, dela obedecer, ela esperar no lugar certo. Nós temos o tema da integridade no verso 24: porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Integridade. Presta bem atenção nisso aqui. Íntegro é ser inteiro. Deus não nos fez com o coração dividido. Lembra do terceiro solo em Mateus 13, que havia trigo, mas também havia joio? Deus não fez você para ter um coração dividido. É por isso que existe uma mulher para um homem para uma mulher, um Adão para Eva, uma Eva para Adão, e ainda por cima, Adão não teve mãe. Não tem espaço para um homem ter 2 mulheres na sua vida. Ou é a esposa ou é a mãe. Então isso aqui é só aumentar aqui a explicação para você entender o que é integridade. É ter um coração íntegro, inteiro. A integridade é compromisso, fidelidade, palavra empenhada, lealdade, aliança feita. Josué é íntegro com essa mulher. Aqueles espias que antes foram até a casa da Raabe, o prostíbulo da alma, prometeram para ela, pelo fato dela ter guardado eles, que eles voltariam para buscá-la. O que é integridade? É prometer e cumprir. Integridade, ser íntegro. Integridade é compromisso, é fidelidade. Um homem precisa ser íntegro no casamento. Uma esposa precisa ser íntegra no casamento. Meus irmãos, um homem casado que se masturba, ele não é íntegro. Aquela semente que deveria ser para sua esposa, ele joga pelo ralo do banheiro. É falta de integridade. Então integridade tem a ver com fidelidade, com palavra empenhada, com lealdade, ser leal. Se eu falo algo para alguém, é assim. Ser leal com as coisas. Integridade fala sobre aliança feita. A arca da aliança estava entre o povo. Lealdade
integridade, aliança. Meus irmãos, nós precisamos ser íntegros. O íntegro possui caráter, hombridade e maturidade. Ele é íntegro. Aquela mesma cara que ele tem diante de você, ele também tem diante de outra pessoa. É a mesma cara. A pessoa não fica mudando de caras, ele não é um camaleão. Ele é íntegro, é uma cara só. O íntegro possui caráter, hombridade e maturidade. Integridade fala de obediência completa. 7 dias, 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 voltas. Obediência completa. É ser íntegro. Sabe quando você responde ao seu marido alguma coisa só para agradar, e você na verdade pensa outra coisa no fundo? Você não é íntegra com o seu marido. Você não é inteira. Isso tem gosto, tem cor de desonestidade. Não existe relacionamento com Deus se nós não somos íntegros entre nós mesmos, leais, obediência completa, consciência da presença de Deus. Por que às vezes as pessoas elas são honestas diante do patrão, mas elas não são honestas quando elas estão sozinhas? Porque ela não tem consciência da presença de Deus. Aquilo que você faz sozinho dentro do banheiro, você faz diante dos céus. E quando nós temos essa consciência de que nós somos vigiados por milhares de testemunhas no mundo espiritual, tanto anjos como demônios e o próprio Deus, o salmista diz: os olhos do Senhor sobre a terra estão. Então o seu texto diz lá que os olhos do Senhor estão buscando uma nova geração, uma outra geração. Os olhos desse mesmo Deus também enxergam as coisas. Nós vemos nos textos bíblicos vários tipos de livro. Tinha lá em Israel, tinha um livro dos justos também. Deus não tem apenas o livro da vida. Deus tem vários livros. E nesses livros Deus também anota aquilo que nós fazemos quando nós estamos bem sozinhos em casa. O que é integridade? É ter consciência da presença de Deus. É ter temor de Deus no coração. É quando eu tenho uma consciência profunda de eternidade, de juízo final, de juízo. Eu começo a colocar dentro do meu coração uma construção que vai chegar a um ponto de eu ser íntegro, com todas essas consciências eternas. O texto em Provérbios capítulo 10, verso 9 diz: quem anda em integridade anda seguro. O íntegro é seguro. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então quem não é íntegro, às vezes no pior momento da vida, Deus desnuda, descortina aquela situação e joga no ventilador. Você sabe que o Senhor Jesus fala que nada fica escondido. Todas as coisas são trazidas à luz. De tempos em tempos, Deus passa tudo a limpo. Deus passa uma igreja limpo, Deus passa uma família limpo, Deus passa uma empresa limpo, Deus passa limpo as coisas. Você pode ter certeza disso, Deus passa limpo. Quem anda em integridade anda seguro. Quem não é íntegro tem que ter medo mesmo. Porque há sempre o dia do Senhor. Quando vier o dia do Senhor. Lucas 16, verso 10, quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Quem é injusto no pouco é injusto no muito. Falta de integridade. O mais importante não é ser abençoado, é ser íntegro. Meus irmãos, por 2 vezes Davi teve a chance de matar Saul. Saul perseguindo Davi. Por duas vezes, Davi estava praticamente com o pescoço de Saul nas suas mãos, e ele disse: não vou matar, porque ninguém toca no ungido do Senhor.
Não sou eu que vou matar ele. Integridade, gente. Ser íntegro. Ser íntegro é ser honesto também quando os olhos dos homens e as câmeras não nos vigiam. Isso é ser íntegro. Meus irmãos, é falsidade. Nós precisamos ser íntegros, gente. Meus irmãos, se há alguém entre nós ou alguma coisa em nós que ainda precisa ser corrigido, corrige. Você precisa ser íntegro com a sua esposa, com o seu marido, com o seu patrão, com os seus funcionários. Nós precisamos ser íntegros. O salmista escreve no Salmo 15, verso 1 e verso 2, e ele faz uma pergunta: quem vai morar no céu? Quem vai estar com Deus no dia da eternidade? Ele pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ele pergunta, e ele responde: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. De todo o coração. Não é apenas uma conversa da boca para fora. Aqui eu tenho uma conversa com o Valfrido, a outra com o Fernando, aí uma outra conversa com a Ramona. Eu vou jogando assim, dissimulando, assim. Olha a falta de integridade. Aquela politicagem. Eu chego na casa do Ademir, é uma conversa. Eu chego na casa do seu Dalmiro, é outra conversa. Eu vou ali, me apoiando para cá e para lá, achando que eu estou abafando, eu sou um cara inteligente. Falta de integridade. Falta de integridade. A resposta do salmista é quem vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Eu já conversei muitas vezes com pessoas, fiz perguntas, conversei, aconselhei, e depois do aconselhamento eu perguntei para Deus: Deus, será que é isso mesmo? Ou será que a pessoa não tentou me manipular? Não sei, o Senhor é que sabe, mas eu fiquei bem desconfiado. Meus irmãos, a integridade é um dos maiores patrimônios da alma humana. Você pode não ter casa, não ter riqueza, mas se você tem integridade, você tem um caminho com Deus. Seja íntegro. Nós vemos a integridade de Jó. A Bíblia diz que ele era íntegro. Nós vemos a integridade de Paulo. Homens íntegros. Meus irmãos, eu não vi até hoje um íntegro chegar bem até o final. A falta de integridade, até hoje eu não vi ainda alguém que não é íntegro chegar bem até o final. Desculpa a minha fala complicada. A pessoa que não é íntegra, ela não consegue fazer uma chegada boa no final da vida. Pode às vezes ter uma caminhada boa, riqueza, às vezes um fortalecimento político, uma coisa boa na vida, mas ao final ela não chega bem. A falta de integridade complica a vida dessa pessoa. O íntegro é o homem de uma versão só, uma conversa só, uma frase só, um caminho só. Ele não fica inventando conversas, é uma versão só. E quem não quer praticar a integridade precisa se preparar para o apedrejamento, porque o próximo texto vai falar de Acã. Quem não é íntegro precisa se preparar, você vai ser apedrejado. E às vezes não é só apedrejamento por castigo, mas é apedrejamento de morte. Apenas a prática da integridade pode redimir uma identidade prostituída. A Raabe foi redimida pela integridade, gente. Acã se perdeu por falta de integridade. Raabe é resgatada em virtude de uma obediência completa. Quando consolidamos um caráter de obediência em áreas que tínhamos uma vontade prostituída e dissimulada por meio de
integridade, gente. Por isso que quando nós conversamos com alguém pede ajuda, e nós trabalhamos nessa questão do aconselhamento, nós sempre falamos: não esconda nada, você precisa fazer um pacto de transparência, integridade. É a integridade que corrige o mau caminho, gente. Ser íntegro, ser transparente, mas eu não consigo, você vai ter que conseguir. Essa é a fonte por onde a coisa começa a tomar um outro rumo e a chave vira. Mas às vezes o aconselhado esconde isso, esconde aquilo, conta uma história meio assim, outra meio assada. Você acha que vai haver cura? Não vai haver cura. A ferida, para ser curada, ela precisa ser lavada. E quem insiste ainda em deixar dentro da ferida um pouco de pus e um pouco de sujeira, não pode ser curado. Essa aqui é a prova da integridade. Você quer que o seu casamento vá bem? Integridade. Você quer que a sua vida com Deus vá bem? Integridade. Você quer que a sua vida financeira vá bem? Integridade. Quando as pessoas começam a ser íntegras, sinceras, honestas, elas conseguem alcançar novos degraus. E nós temos aqui a segunda prova, a prova do não retrocesso. Então, o verso 26, naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e edificar essa cidade de Jericó. O que é levantar aqui, gente? Imagina a pessoa passa por um ato de libertação. Vamos imaginar aqui coisas que são muito comuns. A pessoa tem um seríssimo problema de não perdoar pai e mãe. Às vezes a pessoa tem um problema muito sério com figura de autoridade lá, não perdoa um professor. Então a pessoa tem a questão de vícios, a pessoa tem alcoolismo, às vezes promiscuidade sexual, confusão sexual. Às vezes a pessoa praticou um ato sexual com animal. Isso é comum, gente. Só que ninguém conta. Então isso é uma Jericó da alma. Isso é uma Jericó. Então a pessoa quer uma libertação, ela quer se liberta disso. Então ela vai abandonar tudo isso. Essa Jericó precisa ser derrubada. Amém? Ela confessou, ela deu as 13 voltas ao entorno de Jericó, ela confessou, ela abriu a boca, ela deu o grito, ela colocou para fora. E Deus mandou queimar. E Deus ainda falou: se você reconstruir essa cidade, se você reconstruir essa desgraça que você já abandonou, vai morrer o teu filho mais velho e o teu filho mais... Não fala de descendência, gente. Meus irmãos, o que nós precisamos fazer é abrir os olhos. Abrir os olhos. Às vezes a gente tem mais facilidade de conversar sobre maldição com ímpios do que com gente que corre na igreja. Porque na igreja, às vezes o pastor ainda ensina a pessoa a não acreditar nisso. E a pessoa fica cega porque ela prefere não enxergar. Acho que era a vontade de Deus. Mas veja bem, o problema de se reconstruir um trauma antigo é a consequência sobre os filhos. A Bíblia ensina sobre isso. Então aqui nós temos a prova do retrocesso, não voltar mais. Não volta mais. A libertação, quando não correspondida através de uma postura, nós falamos muito aqui sobre se posicionar corretamente. Meus irmãos, você precisa se posicionar. Então às vezes a esposa ela quer exigir tudo do marido, mas ela não se posiciona. O marido é o culpado. Às vezes o marido quer exigir tudo da esposa, mas ele não se posiciona. Ele não muda, ele não tem postura de homem. Nós precisamos nos posicionar, gente. O empregado precisa se posicionar no seu lugar.
O patrão precisa se posicionar no seu lugar. O pastor precisa se posicionar. Então essa questão de não voltar mais a tocar na maldição, a maldição que já foi derrubada, a maldição que já precisa ser queimada e abandonada, a libertação, quando não correspondida através de uma postura de compreensão e obediência, faz com que o segundo estado se torne pior do que o primeiro. Tem isso na Bíblia. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Meus irmãos, aquela conversa fiada de pior não pode ficar, ela não é bíblica não, pode ficar pior sim. Olha o que Jesus fala lá em João, para o homem que 38 anos estava ali. A Bíblia diz que ele jazia, jazer é estar meio morto, 38 anos, no tanque de Betesda, esperando um anjo vir curar ele. Jesus chega, cura ele. No outro dia Jesus encontra ele no templo e diz: vedes que estás curado, não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Pior pode ficar. A Bíblia diz aqui que pode ficar pior. Quem reconstruir aqui a cidade de Jericó de novo, fica pior. Tem pessoas que passam por um ato de cura e libertação, mas não se posicionam naquilo, e depois fica pior. Nós vemos de forma dramática o princípio das heranças espirituais, afirmando que um processo de apostasia, quem sofre mais são os filhos. Nessa segunda parte do 26, diz assim: com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Meus irmãos, um processo de apostasia, quem sofre mais são os filhos. A descendência, a nova geração. Quando os pais não derrubam Jericó, quando os pais voltam a reconstruir Jericó, os filhos sofrem. Nós temos visto isso, nós temos observado isso. Quem sofre é a descendência. Muitas consequências, perseguições espirituais são engendradas pelo fútil legado deixado pelos pais. Não volte mais para Jericó. Não volte mais. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. O texto em 1 Reis 16:34 diz o seguinte: muitos anos depois, teve um homem chamado Riel. O cara teve uma bela ideia. Ele diz: nós temos que reconstruir Jericó, porque Jericó era uma bela cidade, Jericó era interessante, Jericó precisa ser reconstruída, precisa ser patrimônio da Unesco. Nós precisamos reconstruir esse negócio. Então, 1 Reis 16:34, a Bíblia diz: em seus dias Riel, o beletita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último filho, o caçula, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Essa aqui é a prova do retrocesso: integridade e retrocesso. Essas decisões, elas são decididas por nós, e a pergunta é: o que você quer? Como diz Albert Einstein, é uma insanidade fazer as mesmas escolhas esperando outros resultados. Hoje nós somos conhecedores da verdade. Há muita coisa que nós precisamos nos posicionar. Posicione-se, em nome de Jesus. Vamos orar.
em nome do Senhor Jesus. Bendito é o Senhor por essa palavra, e nós entregamos ao Senhor o término dessa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por cada uma das aulas aqui de Josué 6, porque o Senhor tem trabalhado no nosso meio aqui muitos princípios fundamentais de libertação, de cura, de nova vida, de viver e não apenas sobreviver. E nós fomos contemplados, o Senhor tem nos ensinado aqui. Eu quero te agradecer, Deus, por cada homem e cada mulher aqui dessa igreja. Obrigado, Senhor, por esse culto, pela essa palavra, por esse espírito, pela paz. Eu te agradeço, Deus, por esse tempo que nós vivemos aqui. E assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.